Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo e hoje nós estamos aqui para trazer algumas dicas de como se preparar para o Enem 2020. O Enem ele está chegando, ele não foi adiado, esse ano vai ter sim a prova do Enem e cabe a cada um de nós estarmos nos preparando da melhor forma possível para fazer uma boa prova. Então, nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui algumas dicas que eu considero importantes para que você possa estar desenvolvendo a sua aprendizagem nessa época de pandemia e também vou estar trazendo algumas questões referentes à disciplina de História para que a gente possa estar resolvendo ela aqui e assim a gente possa aumentar os nossos conhecimentos referente a essa disciplina. Tá certo? Em relação às dicas, a gente destacou um ponto importante não se esqueça que sim, você está na sua casa e durante uma pandemia. Bem, existem muitas formas, muitas maneiras de você manter os estudos em casa. Por exemplo, existem as aulas à distância, existem as lives, você pode estar fazendo um curso online ou também assistindo videoaulas no YouTube. Então são várias as maneiras de você estar desenvolvendo os seus estudos durante essa pandemia. A questão é que mesmo que você tenha todas essas ferramentas ao seu alcance, se você não estabelecer uma rotina eficiente e compatível com as suas limitações, você pode até enfrentar algo como a desmotivação em relação aos estudos. A preguiça pode aparecer e aí pode se tornar um problema. A recomendação é sempre buscar o máximo dar continuidade à sua rotina de estudos, mesmo no período da quarentena. Mas para isso, você precisa se organizar, você precisa estabelecer horários e esses horários têm que ser seguidos rigidamente. Beleza? Outro ponto. A rotina anterior ainda é uma boa estratégia. Bem, quando você tinha aula presencial, você tinha um horário de acordar, tinha um horário para tomar café, tinha um horário para ir para a escola e lá na escola você tinha um horário das aulas de cada disciplina. Você pode utilizar essa estratégia para poder organizar o seu horário durante o dia. Você pode estabelecer um horário para você fazer as tarefas de casa, os afazeres domésticos e pode estabelecer um horário para você estar estudando sobre cada uma das disciplinas que vai ser cobrada na prova do Enem. Fazendo isso, você vai organizar melhor o seu tempo e você vai conseguir um melhor proveito em relação aos seus estudos. Outra coisa importante, as pausas são necessárias. Os estudiosos do assunto afirmam que a cada 1h30, 1h30 de estudo, você precisa descansar de 10 a 20 minutos para sua mente poder ficar bem preparada para assimilar os conteúdos. Essas pausas elas são muito importantes. E um fator interessante é que eles afirmam que pelo fato de você utilizar muito o computador, muito tablet ou celular para poder estudar, então na hora dessas pausas você tem que manter esses equipamentos eletrônicos afastados de você, porque vai evitar que você caia na tentação de mexer, por exemplo, nas redes sociais e aí você vai acabar nem descansando o suficiente, vai acabar se estressando ainda mais. Então essa é uma dica muito importante. Na hora das pausas, na hora do descanso, mantenha esses equipamentos eletrônicos afastados de você. E a última dica é disciplina. A disciplina ela é muito importante. Você estabeleceu esses horários, essa rotina, siga eles na risca, todos os dias. Porque você fazendo isso, você vai conseguir, de certa forma, desenvolver bem o seu aprendizado. Tá certo? E, dando continuidade, nós vamos ver a partir de agora algumas questões. Os especialistas eles afirmam que além de você fazer a leitura dos conteúdos, você tem que treinar muito questões. Porque você fazendo isso, você vai preparar sua mente para que no dia da prova que você vai fazer,
você consiga resolver as questões mais rápido e da melhor forma possível, além de assimilar bem os conteúdos. Então é fundamental que você treine questões. E hoje nós vamos fazer aqui um exercício de treinar algumas questões referentes à disciplina de História, referente especificamente o início da Primeira República Brasileira, a chamada República das Oligarquias, que é um assunto que costuma cair muito no Enem, tá certo? De início, a primeira questão diz o seguinte, ó. Sobre a proclamação e as primeiras décadas da República Brasileira, é correto afirmar que: alternativa a proclamação da República foi uma ruptura profunda na política institucional brasileira, o que pode ser percebida na grande movimentação popular em defesa da monarquia e contra o movimento de instalação da República em 1889. E aí, você considera essa resposta, essa alternativa verdadeira? Alternativa B. O movimento republicano brasileiro organizou-se desde a década de 1870 e tinha grande relevância dentro do exército brasileiro. Será que essa daí é a verdadeira? Vamos para a alternativa C. Adotando o federalismo ao estilo estadunidense, a República fortaleceu na população o sentimento de lealdade nacional. Alternativa D. A proclamação da República inspirou quase todos os movimentos populares dos primeiros anos do século XX, como a do contestado. E a alternativa E diz que, visando o apoio da população, os líderes da República Brasileira, em seu início, manipularam símbolos patrióticos e criaram uma galeria de heróis republicanos. O total êxito na promoção dos fundadores da República, como os generais Deodoro e Floriano, exemplifica esse processo de legitimação simbólica. E aí, qual alternativa você marcaria? Bem, em relação a essa questão aí, a alternativa correta é justamente a letra B. Por que a letra B? Porque o movimento republicano organizou-se a partir da década de 1870 com a publicação do Manifesto Republicano e com o surgimento do Partido Republicano Paulista. Esse movimento também teve muita adesão do Exército, grupo insatisfeito com a monarquia desde o final da Guerra do Paraguai. Esse é um ponto interessante, que o Exército Brasileiro ele estava insatisfeito com Dom Pedro II, com o Império, desde a época da Guerra do Paraguai. Eles acreditavam que não recebiam o devido valor por parte do monarca como deveriam. Então, a alternativa correta dessa primeira questão, letra B. Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: sobre a participação dos militares na proclamação da República, é correto afirmar que: alternativa A. O Partido Republicano foi influenciado pelos imigrantes anarquistas a desenvolver a consciência política no seio do Exército. Verdade ou mentira? Alternativa B. A proibição de debates políticos e militares pela imprensa, a influência das ideias de Augusto Conte e o descaso do imperador para com o exército fortaleceram a derrubada do império. Alternativa C. O descaso de membros do Partido Republicano, como Sena Madureira e Cunha Matos, em relação ao exército, expresso por meio da imprensa, levou os casacas a proclamarem a República. E aí, verdade ou mentira? Alternativa D. O gabinete do Visconde de Ouro Preto formalizou uma aliança pró-republicana com os militares positivistas no baile da Ilha Fiscal. E a alternativa E diz que a aliança dos militares com a Igreja acirrou as divergências entre os militares republicanos, culminando na questão militar. Relacionada a essa questão aí, a alternativa correta é justamente a letra B. Por que a letra B? Porque um dos fatores determinantes para a queda do Império foi a insatisfação de uma parte considerável dos militares. Nós vimos, eu até citei na questão anterior,
que os militares estavam insatisfeitos com o imperador desde a época da Guerra do Paraguai. Então, foi um fator determinante para a queda do Império, justamente essa insatisfação por parte do Exército Brasileiro. Então, relacionado a essa questão, relacionado a essa alternativa correta, letra B. Próxima questão diz o seguinte: a respeito da proclamação da República e da celebração que acontece anualmente no dia 15 de novembro, selecione a alternativa incorreta. Alternativa A diz: o 15 de novembro é considerado um feriado nacional. Alternativa B: no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca prendeu o primeiro-ministro do Brasil, o Visconde de Ouro Preto. Alternativa C: a família real que governava o Brasil desde 1822 foi expulsa do país. Alternativa D: o ponto de partida da insatisfação dos militares com a monarquia foi a Guerra do Paraguai. E a alternativa E diz que houve extensa participação popular nos eventos da proclamação da República. E aí, qual alternativa você marcaria? Essa tá fácil, não é isso? Então a alternativa correta, aliás, a alternativa falsa aí no caso, é a letra E. Essa alternativa E afirma que houve extensa participação popular nos eventos da proclamação da República. Essa é uma afirmação incorreta. Como afirmam escritores da época, como Aristides Lobo, o povo assistiram aqueles acontecimentos de forma bestializada, como ele afirma, ou seja, não tinha noção do que realmente estava acontecendo. Ou seja, eles não participaram de forma ativa nesse processo de queda do Império e implantação da República aqui no Brasil. Beleza? Próxima questão diz o seguinte: os primeiros anos da República Brasileira e a República da Espada em particular foram anos de adaptação e, portanto, marcados por muitas crises. Uma dessas crises ficou conhecida como encilhamento. A respeito do encilhamento, encontre a alternativa correta. A respeito do encilhamento, encontre a alternativa correta. Alternativa A diz que o encilhamento foi uma crise política que marcou a disputa de Deodoro da Fonseca e Rui Barbosa com o presidente brasileiro, tentando utilizar do seu cargo para destituir Rui Barbosa da sua função a todo custo. E aí, será que essa é a correta? Alternativa B diz: o encilhamento foi uma rebelião que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando tropas monarquistas rebelaram-se e iniciaram uma luta contra as forças federalistas leais ao governo. Alternativa C diz que o encilhamento foi uma forte crise econômica que atingiu o Brasil como fruto da desastrada política econômica praticada por Rui Barbosa e gerou desvalorização da moeda e crescimento da inflação. E aí, será que essa é a correta? Alternativa D diz que os efeitos do encilhamento só foram contidos durante a gestão de Epitácio Pessoa, que aconteceu de 1919 a 1922. E letra E diz que o encilhamento foi a tentativa de golpe realizado por Deodoro da Fonseca em novembro de 1891. E aí, qual alternativa você considera a correta? Relacionada a essa questão aí, a alternativa correta é a letra C. Por quê? Porque a política do encilhamento, aliás, o encilhamento foi uma forte crise econômica que afetou a economia brasileira, particularmente de 1891 a 1897. Essa crise econômica foi resultado da política econômica implantada pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Então, a alternativa correta, letra C. Então, gente, por hoje era isso. Eram só essas as questões que a gente tinha para treinar por hoje. E
Fiquem atentos que a gente vai estar colocando mais alguns vídeos relacionados a essas questões referentes ao Enem nos próximos dias, tá certo? Espero que eu possa ter colaborado de alguma forma com o aprendizado de vocês. Por hoje era isso.